Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma videoaula e queremos cumprimentar a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e convido-vos para fazermos de início uma oração ao nosso Deus. Amado e querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse dia, onde estaremos estudando a Tua Palavra, que o Espírito Santo possa nos conduzir em toda a verdade. Abençoa, Pai querido, a cada um dos nossos alunos, para que assim as suas famílias sejam abençoadas e assim, Senhor, tenhamos um dia abençoado, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amados e queridos irmãos e irmãs, estaremos estudando a quarta lição, que traz como tema a construção do templo enfrentou oposição. Queremos aqui lembrar aos irmãos que quando Deus despertou o espírito de Ciro, ele não somente decretou que o povo retornasse à sua terra, mas também que eles tivessem a missão de reconstruir o templo que estava em ruínas, que fora destruído por Nabucodonosor. Então, quando eles chegam em sua terra, no ano 537, começam a reconstrução a partir do altar. E no ano 536, eles lançam os alicerces dos fundamentos do templo. Então, esta é a nossa lição que estaremos estudando hoje, a construção do templo, liderado por Zorobabel, também chamado de o Templo de Zorobabel. Esta obra enfrentou uma ferrenha oposição, uma ferrenha resistência dos habitantes que estavam ali naquela ocasião. O nosso texto áureo, irmãos, nós queremos fazer uma correção aqui. O texto que foi mencionado na nossa lição foi Neemias 4:6, mas nós observamos que possivelmente houve um erro de impressão e nós queremos corrigi-lo e citando Esdras capítulo 4, versos 4 e 5, que está no contexto da nossa lição. Então vamos ler texto áureo, Esdras capítulo 4, versos 4 e 5, que estaremos agora citando como texto áureo da nossa lição. Diz assim: Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Verdade prática diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A leitura bíblica em classe também queremos citar o texto de Esdras, capítulo 4, dos versos 1 a 5. Os irmãos poderão acompanhar. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixa-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sóis a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias
de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, meus amados irmãos, esse é o texto da leitura bíblica em classe. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Nós devemos confiar inteiramente em Deus para resistirmos às oposições e vencermos na força do Senhor. Como introdução, irmãos, queremos fazer uma retrospectiva dos fatos que aconteceram. Nessa ocasião, os judeus enfrentavam uma oposição, uma resistência religiosa e política orquestrada pelo maligno. Os opositores, na sua maioria o povo samaritano, se articulavam reivindicando os mesmos direitos, direitos de participarem da reconstrução do templo, não por bondade ou empatia, mas por astúcia, tentando embaraçar o povo de Deus. Vendo seus intentos serem frustrados, apelaram para uma reação política, acusando os judeus de conspiração contra o rei Ciro e Dario. Então, esta, irmãos, é a introdução da nossa lição. Essa resistência, ela foi empreendida pelo povo samaritano, povos que habitavam ali em Jerusalém, território do povo de Israel. Eles haviam estado ali desde a invasão da Síria contra o povo de Israel no ano 722, e desde então, irmãos, eles começaram a reivindicar direitos ali no território de Israel. Então, essa oposição foi, irmãos, uma oposição que causou muita tristeza ao povo de Israel, povo judeu que retorna à sua terra e encontra aqueles habitantes. O primeiro ponto, irmãos, diz: os alicerces do templo são lançados. Os alicerces do templo são lançados. O início da construção do templo por Zorobabel se deu um ano após a reconstrução do altar. Esdras capítulo 3, os irmãos poderão estar acompanhando esse texto, está em Esdras capítulo 3, versos 2 e 3, quando eles começaram a reedificação a partir do altar. Isso é muito importante. Irmãos, o povo de Israel, quando saíram do cativeiro, saíram curados, restaurados na alma, no espírito, da idolatria, não praticavam mais a idolatria. O cativeiro, irmãos, serviu para que eles reparassem o altar do coração da idolatria que haviam praticado anteriormente e que levaram eles cativo a não somente, primeiramente, ao reinado da Síria, como também ao reinado de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então, a idolatria os levou ao cativeiro. Desde o ano 722, começando pelo Reino Norte, e depois Judá e Benjamim, que foram as últimas tribos que foram levadas cativa, agora sob o reino babilônico, e passaram então os 70 anos ali, irmãos, no cativeiro babilônico, longe de Jerusalém, irmãos, distante da adoração do templo. Quando eles retornam, encontram o templo em ruínas, porque Nabucodonosor havia destruído o templo, mas eles têm essa missão
de reconstruírem e começam no ano 536. Só que, irmãos, logo que lançaram os alicerces do templo, eles já encontraram uma oposição ali pelos habitantes que já estavam ali. Se nós lermos o texto da palavra de Deus, lá em 2 Reis, do capítulo 17, nós vamos encontrar, mas estaremos citando um pouco mais adiante esse texto. Nós vamos ver que o rei Sargão, ele, quando levou o povo cativo para a Síria, ele introduziu ali muitos povos pagãos em Samaria, e da mistura, casamento entre esses povos estrangeiros, povos pagãos que não conheciam a Deus, o casamento desses povos com alguns israelitas resultou no povo samaritano. E esse povo começou a reivindicar, irmãos, direitos, inclusive até se acharam donos das terras de Israel, porque quando o povo de Israel retorna, já os encontram ali. Mas, irmãos, prosseguindo aqui, o início da reconstrução teve, irmãos, recursos, porque Deus, irmãos, quando despertou o espírito de Ciro para dar a ordem ao povo de Israel que reconstruísse o templo, eles voltam à sua terra, mas também voltam com, irmãos, recursos que foram doados para iniciarem a construção ali do templo. Então, todos os recursos que o povo precisava para tal empreendimento, Deus lhes havia concedido. Está lá no capítulo 1, dos versos 2 a 6, de Esdras, diz assim: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Versos de número 5 e 6 diz: Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Então, irmãos, Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da obra. Então, ele, irmãos, é aquele que provê todas as coisas, tudo que nós necessitamos para empreendermos na obra do Senhor. Se o Senhor nos ordenou a fazer, ele é aquele que enviará os recursos, abrirá as portas, e nos dará os recursos necessários, e vamos vivenciar os milagres de Deus, irmãos. Por isso que a verdade prática diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno que se levantar. Então, irmãos, confiemos em Deus. Quando Deus ordenou a Noé para que construísse a arca, Deus deu
todos os recursos necessários para a construção da arca. E não foi diferente agora nessa ocasião, quando eles têm a missão de reconstruir o templo. Deus concede mais uma vez os suprimentos, os recursos de tudo aquilo que eles precisavam para aquele empreendimento. Então, irmãos, bom é confiar no Senhor. Então, o início da obra se deu com solenidade. Capítulo 3 de Esdras, verso 8 e 10 diz: E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, que é o mesmo Josué, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. O verso de número 10 diz: Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Deus, Rei de Israel. Irmãos, que maravilha! Então, o início da obra foi com solenidade. E isso nos faz lembrar, irmãos, quando Deus tirou o seu povo do Egito, também o povo saiu com alegria, saiu com solenidade. Foi onde foi instituída a Páscoa, que celebrava a saída do povo de Israel no Egito. Então, irmãos, que possamos aprender da parte de Deus esta grande lição, que tudo quanto, irmãos, Deus colocou em nossas mãos para fazer, iremos enfrentar a oposição, mas estaremos contando, irmãos, com a presença de Deus que está ao nosso lado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos dará, irmãos, o escape, a saída, e continuaremos celebrando a vitória, porque Deus está conosco. Então, no início da construção, irmãos, teve essa alegria, teve essa festividade, quando o povo lança, irmãos, os alicerces da construção, ali no ano de 536. Deus desperta o espírito de Ciro, o qual encarrega os repatriados judeus a reconstruírem o templo que estava destruído. Estava no kairós de Deus, olha que coisa interessante, irmãos, bem como a oração de Daniel. Então, a ordem que Ciro dá ao povo de Israel para que regressem à sua terra estava no kairós de Deus, estava no cronograma de Deus. Tanto o despertar do espírito de Ciro, como também a oração de Daniel. Vamos ler esse texto, irmãos, que está em Jeremias, capítulo 29. É muito importante nós citarmos esse texto, porque ele nos dará luz ao entendimento dessa ocasião em que o povo celebrava com muita alegria, irmãos, a reconstrução do templo em Jerusalém. Capítulo 29 de Jeremias, o verso de número 11, localize aí, diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Versículo 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Olha, irmãos, que maravilha! Daniel, ele inicia esta oração. Lembra? Capítulo de número 9 de Daniel. Daniel inicia essa oração. Estava no cronograma de Deus.
porque Daniel ora ao Senhor, vendo que o tempo já estava próximo do regresso, os 70 anos já estavam completos. Daniel eleva a Deus esta oração e profeticamente cumpre-se Jeremias, capítulo 29 e o verso de número 12. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E o verso de número 14 diz: E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Louvado seja o nome do Senhor. O Kairos de Deus, o tempo de Deus, irmãos, é linear. O que Deus decretou, cumprirá, se cumprirá. E nós devemos estar alinhados à vontade de Deus. Devemos estar alinhados, procurar sempre estar alinhados à vontade de Deus. Daniel procurou estar alinhado a essa vontade e buscou ao Senhor, pedindo perdão dos seus pecados, para que Deus pudesse então trazer aquele grande avivamento sobre o povo de Judá. Meus amados irmãos, continuando, o segundo ponto diz: os samaritanos opõem-se à construção do templo. Então, o templo, irmãos, a reconstrução do templo enfrentou uma grande oposição. E o povo de Israel se sentiu ameaçado por essa resistência. Mas, irmãos, Deus sempre levanta alguém, como levantou a Ciro, como levantou a Daniel, como levantou a Zorobabel, para despertarem. Não poderiam desanimar, não era momento de desanimar. E isso nos faz lembrar, irmãos, também, quando Deus levantou o profeta Zacarias, o profeta Ageu, para despertar, irmãos, o ânimo do povo. Não poderiam desanimar, aquele não era momento de desânimo, era momento de estarem despertados para continuar a obra. E nós possamos também, irmãos, lembrar que quando Deus levantou a Daniel, Berg e Gunavingre e vieram para o Brasil, irmãos, esses homens foram usados por Deus. Deus levantou esses homens para trazerem o grande avivamento pentecostal no Brasil, Louvamos a Deus pelas vidas desses homens, Daniel Berg, Gunavingre, que trouxeram, irmãos, o pentecostalismo ao Brasil, um grande avivamento que se espalhou por todo o território brasileiro, Trazendo renovação, trazendo, irmãos, o povo à verdadeira doutrina da palavra de Deus e grandes almas, irmãos, que foram granjeadas para o reino de Deus através dessas vidas, irmãos, e de outros que foram levantados para, irmãos, trazer o despertamento espiritual aqui no Brasil. Graças a Deus por isso. Então, irmãos, os samaritanos opõem-se à construção. Esse é o segundo ponto. Os samaritanos, irmãos, são uma etnia resultante da repovoação do Reino Norte, como nós já mencionamos aqui, Está lá no capítulo de número 17 de 2 Reis. Os irmãos poderão depois acompanhar. Lá é relatado quando Sargão II, rei da Síria, no ano 722, ele leva cativo o Israel, o Reino Norte, para a Síria e repovoa a Samaria, que era a capital do Reino Norte. Repovoa com povos estrangeiros, com povos pagãos que não temiam ao Senhor. E lá, irmãos, começou então a mistura de um povo estrangeiro com o povo de Israel, que foram levados, alguns deles, para
ali estarem ensinando aquele povo a servirem a Deus, né? Nós vamos ler esse texto lá em 2 Reis, capítulo 17. É importante também mencionarmos esse texto para a nossa compreensão, né? No capítulo de número 17, dos versos, eu destaquei aqui alguns versos. Nós não vamos ler todo o texto, né? Porque é muito extenso, mas eu destaquei aqui, irmãos, o verso 6, o verso 5 e o verso 6 do capítulo 17, que diz: Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. E no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria, e transportou a Israel para a Síria, e fez-los habitar em Alá e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. E destacar aqui também o verso de número 23 e 24. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até o dia de hoje. Verso de número 24. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E destacar também o verso 29, que menciona o povo samaritano, né? Que é a mistura de israelita com aqueles povos que foram introduzidos em Samaria. O verso 29 diz: Porém, cada nação fez o seu Deus, fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. Então, o resultado dessa mistura, irmãos, foi esse povo, né? O povo samaritano, que, irmãos, foram muito odiados pelos judeus, né? Por causa dessa miscigenação, né? Dessa mistura que resultou nesse povo. Nós vemos aqui que essa mistura dos povos pagãos que habitaram em Samaria, que era então capital do Reino Norte, com alguns israelitas deportados da Síria, surgiu o povo samaritano. E desde então passaram a fixar residência em todo Israel, antes, durante e depois do cativeiro babilônico. Quando viram que Jerusalém estava quase que desabitada, desolada e destruída por Nabucodonosor, se sentiram os donos das terras de Jerusalém, reivindicando inclusive direitos posteriormente, conforme Esdras, capítulo 4, verso 1 e 6. Confira com esse texto aqui de 2 Reis 17, que está no mesmo contexto. E então tentaram frustrar o plano da reconstrução do templo, conforme Esdras capítulo 4, versos 4 e 5, levando o povo a desanimar e abandonar as obras da construção do templo, né? Vamos voltar lá para o capítulo 4 e o verso de número 24, né, de Esdras, capítulo 4. Depois nós vamos fazer uma observação aqui desse texto, mas vamos logo citar o verso 24, que diz: Então cessou a obra de Deus, a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, meus amados irmãos, a opressão, a oposição, a resistência foi tão grande que o povo desanimou. Pararam a construção. Os samaritanos rejubilaram com isso, né? Porque na primeira tentativa, né, de querer se introduzir na reconstrução, dizendo que também eles tinham o direito de participarem, Zorobabel se impõe
e diz, não, somente nós, versículo de número 3 do capítulo 4, não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sóis a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então eles, vendo que essa primeira tentativa foram frustradas, então foram para o segundo plano, que foi uma investida política, onde eles foram até o rei e tentaram, com a ajuda do rei, impedir que o povo de Israel, o povo judeu, parasse aquela obra. E, irmãos, o povo judeu foi muito simplório, se deixaram enfraquecer por esta oposição. Foi aí, então, quando Deus levanta 2 profetas, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, para reanimarem o povo, para que eles não pudessem se desanimar diante daquela oposição. Então, quando viram que Jerusalém estava naquele estado, aquele povo se apoderou, os samaritanos, das terras de Israel. Então, o terceiro ponto que nós já queremos adentrar diz: como se explica a falta de resistência dos judeus? E quero também incluir o quarto ponto para nós fazermos um desfecho da nossa lição. O quarto ponto também diz: a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Para reanimar o povo a retomarem a obra da construção do templo, Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias. Em vez de o povo depositar a confiança em Deus, deram lugar ao desânimo. Lá no capítulo 5, o verso 1, nós vamos ler que Deus levanta esses 2 profetas para reanimar o povo. Capítulo 5, verso 1 diz: e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Agora nós vamos, irmãos, lá para Ageu, que é o mesmo contexto, Nós tivemos um cuidado especial aqui para, irmãos, citarmos o texto que esteja verdadeiramente dentro do contexto do que nós estamos falando, Então vamos lá para Ageu capítulo 1, dos versos 2 a 9. Como é que diz o verso 2 de Ageu capítulo de número 2, capítulo de número 1. Os irmãos possam localizar aí, capítulo 1 e o verso 2 diz assim: assim fala o Senhor por boca do profeta Ageu. Vendo aquele desânimo do povo, Deus usa a boca do profeta Ageu para dizer ao povo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Então, o que aconteceu? O povo desanimou, parou a obra. Isso no ano 536, eles pararam a obra. Mal começou a lançar os alicerces, veio a oposição e o povo dá lugar ao desânimo. Pararam. O que aconteceu? Pararam a obra e foram para a zona do conforto. A zona do conforto. Qual era a zona do conforto? O profeta Ageu diz: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas,
e esta casa há de ficar deserta, parada? É como a gente sempre costuma dizer, né? Alguns querem trabalhar na obra do Senhor, mas balançando na rede, né? E cantam aquele hino, eu quero trabalhar para mim o Senhor, balançando na rede, né? A zona do conforto. É mais ou menos isso que o povo de Israel estava, né? Estava lá no conforto do seu lar, da sua casa, pararam a obra, deram lugar ao desânimo, cederam à pressão, né? Cederam à pressão e ficaram acomodados, né? Mas Deus levanta o profeta, ele continua dizendo: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Versículo de número 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira, reedificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Então, um desleixo espiritual, um desleixo com a obra, desânimo, sendo que, irmãos, Deus havia dado a ordem. Através do rei Ciro, eles poderiam, na confiança do Senhor, né? E lançando mão desse direito que eles tinham, porque o rei Ciro, lembra que o rei Ciro deu ordem para que levasse também recursos? Então eles poderiam ter lançado mão desse direito, mas não, eles desanimaram-se, se deixaram levar pela a oposição e não buscaram em Deus a confiança, né? Confiança que Deus havia dado essa garantia através do rei Ciro. Então, irmãos, possamos aprender que em nenhum momento possamos desanimar, mesmo que a oposição muitas vezes seja dura contra nós, mas devemos sempre confiar no Senhor. Agora nós vamos citar, irmãos, um outro texto que Ageu capítulo, ainda no livro do profeta Ageu, capítulo 2, o verso de 1 a 9, que diz: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Que esta palavra, irmãos, possa trazer um grande despertamento para nós. Não temais. Deus disse esta palavra a Josué quando ele estava também desanimado. Moisés já estava morto e um grande desânimo abateu o coração de Josué e Deus despertou o ânimo de Josué e disse para Josué: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Eu serei contigo por onde quer que andar. Irmãos, nós sempre
ouviremos da parte de Deus esta palavra, porque Deus é o amigo fiel, é aquele que nunca nos abandonou, nunca nos abandonará, Ele sempre estará ao nosso lado, sempre dizendo, esforça-te, sempre nos dando esta palavra, irmãos, de ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. E continuando aqui a leitura, porque assim diz o Senhor, estou no versículo de número 6 do capítulo 2 de Ageu, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Aqui é uma palavra profética acerca de Cristo. Aqui o profeta abre um parêntese e então ele lança, irmãos, o holofote para a pessoa de Jesus Cristo, né? Ele abre um parêntese e profetiza, dizendo, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Quem é o desejado de todas as nações, irmãos? Jesus Cristo. Aleluia. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 8, minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a palavra do Senhor, através do profeta Ageu, vem com promessas. Ela vem com uma promessa que viria o Redentor, o desejado de todas as nações. E então a glória da última casa seria maior do que a primeira. Por quê, irmão? Porque quando Jesus nasceu, aleluia, e Simeão tomou Jesus nos braços, ele agradeceu ao Senhor. Ali foi a maior glória do templo. Não foi a beleza do templo de Salomão e nem do templo de Zorobabel, porque aquele templo que Zorobabel estava construindo, nada era comparado com a beleza do templo de Salomão. Mas nem o templo de Salomão era tão belo quanto aquela glória que estava nas mãos de Simeão. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Era Simeão pegando o desejado das nações em suas mãos e dizendo, agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram, aleluia, a tua glória. Então, meus amados irmãos, é importante isso. A palavra do Senhor de despertamento para o povo de Israel, através do profeta Ageu, vem com promessas, né? Promessas futuras. Isso é glorioso. Muito bem, prosseguindo aqui, irmãos, do fracasso espiritual ao renovo espiritual. Vamos ler Zacarias capítulo 3, porque o profeta Zacarias também, irmãos, está no mesmo contexto histórico, né? Foi um dos profetas que Deus levantou para profetizar e trazer uma palavra de ânimo ao povo de Israel que estavam naquela ocasião. Então, Zacarias é logo após, né? Logo após temos aqui o livro do profeta Zacarias, o capítulo de número 3, de 1 a 7. Zacarias, capítulo 3, do 1 ao 7, diz: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Lembra? Aquela oposição, irmão, foi orquestrada pelo maligno. Satanás estava usando os habitantes daquela terra, os samaritanos, né, aqueles povos pagãos, para trazer o desânimo ao povo de Israel, o povo judeu, mas na visão de Zacarias ele viu. Ele disse que estava lá Josué, que era o sumo sacerdote, lembrando que Deus havia levantado Zorobabel como governador e Josué como sumo sacerdote do povo de Israel, na primeira leva que foram no regresso do povo de Israel à sua terra.
A primeira leva foi liderada por Zorobabel e Josué, que era o sumo sacerdote. Então ele viu na visão Josué, Zacarias, e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Isso aqui fazendo menção da oposição a qual Satanás estava usando aqueles povos, os samaritanos, para desanimar o povo naquela obra. O versículo 2 diz: Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Diz, sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição, falando sobre o sumo sacerdote Josué, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, versículo 4, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Glória a Deus. A palavra do Senhor de renovação, de restauração, de ânimo, vem também, além das promessas que Deus havia falado através do profeta Ageu, vem também com renovo. Glória a Deus. Tirai-lhe estas vestes sujas. E ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Vem com renovo também, renovo espiritual. Glória a Deus. No versículo de número 7, ainda do capítulo 3, diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Agora vamos para o versículo de número 8, para nós encerrarmos esse texto do capítulo 3. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Capítulo 4, agora vamos para o capítulo 4, versos de 1 a 7. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: Que vês? E eu disse: Olho e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda, representando aqui os 2 líderes, Zorobabel e Josué. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu que é isto? Que isto é? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Que palavra maravilhosa, irmãos. Nós vemos aqui que Josué tentou, com as suas próprias forças, resistir, mas não é por força própria, irmão. É com a ajuda de Deus que venceremos. A nossa força vem do Senhor. Então o Senhor traz esta palavra também a Zorobabel, que não era por força, não é pelos seus próprios méritos, pela sua própria capacidade, mas ela era pela mão do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, que eles venceriam aquela oposição. Restaurados os líderes, tomam uma decisão que deveriam ter feito desde o início,
confiar em Deus e lançar mão de um direito que lhes foi garantido pelo edito decretado pelo rei Ciro e confirmado no reinado de Dario. Esdras capítulo 6, do 1 ao 12. Depois os irmãos leem esse texto. Assim, no ano 520 a.C., a obra